Olá, boa tarde. Na reta final da campanha, o Conexão RS retoma a série de entrevistas com os candidatos. Hoje a gente recebe Júlio Flores, que disputa o Senado pelo PSTU. Júlio César Neirias Flores nasceu em São Borja e tem 55 anos. É graduado em Ciências e Matemática pela PUC, militou no movimento estudantil e foi coordenador do Sindicato dos Bancários. É professor nas redes municipal e estadual e já disputou eleições para vereador e para senador. Boa tarde, candidato. Participa desta entrevista aqui conosco o professor da UBRA e diretor da editora da UBRA, professor Astomiro Romais. Bem-vindo, professor, mais uma vez. Obrigado. Bom, candidato, por uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, o auxílio moradia dos juízes federais deve ser estendido também para os magistrados estaduais, o que certamente vai causar um impacto nas contas públicas, aí, principalmente a partir do próximo ano. O senhor acha que é necessário esse benefício? Na verdade, é um absurdo, né? É um absurdo que o salário dos magistrados, assim como dos deputados, senadores, já é altíssimo, né? E seria absolutamente desnecessário a gente ter um auxílio moradia. É uma vergonha a gente ter uma miséria no nosso país, né? E tanta mordomia assim para... Estando no Senado, como é que seria a sua postura frente a essas categorias que já ganham salários altos em relação à média da população? O senhor aprovaria esses reajustes? Na verdade, não. Eu acho que, ao contrário, é preciso reduzir o salário tanto dos juízes como dos senadores, deputados, vereadores, né, e dos governantes também. De que forma? Reduzindo a partir, mudando, fazendo alterações na legislação de tal maneira que se possa ter, e essa é a nossa proposta central, inclusive em torno da reforma política, né, que ela seja uma reforma de verdade e não apenas uma maquiagem, né. É preciso que se tomem medidas muito duras com os privilégios, né? Tem que acabar com os privilégios dos políticos, tem que acabar com os privilégios do judiciário, né? E nessas esferas não é possível, né, que se ganhe mais do que um trabalhador, né? O salário mínimo do Diese hoje está ao redor de R$13.000, arredondando. Né, acho que seria um bom parâmetro, né, para que essas categorias pudessem... Para mim está bom. Eu acho que por um trabalhador que ganha R$724 como salário mínimo, né, estaria excelente. Né? Tem 2.000 e tanto aí faltando nesse salário dos trabalhadores. Estando no Senado, o senhor tem aí uma série de assessores, cargos em comissão. O senhor abriria mão de alguns privilégios, benefícios? Sem dúvida nenhuma. Se faz necessário, inclusive, que diminua-se as verbas de gabinete. Então, a nossa proposta é justamente essa. Né? Reduzir os salários dos deputados, senadores, em todas as esferas, no judiciário, inclusive, né, e acabar com as verbas de gabinete, né, reduzi-las ao mínimo necessário, algo como 10% ou 15% do que é hoje. Porque, para se ter uma ideia, um deputado federal custa ao governo R$130.000 por mês. Né? Isso seria um absurdo, isso é um absurdo. Né? Então é preciso reduzir drasticamente isso aí, né, de tal maneira que se tenha um mínimo de gasto em relação a isso, acabando com os privilégios. Aí uma série de pessoas, inclusive, que buscam, né, a promoção, o carreirismo, etc. e tal, e toda sorte de pilantras que tem nesse país, né, digamos assim, desistiriam de uma carreira política e abriria caminho para aqueles que realmente defendem os interesses da maioria da população. Professor. O senhor falou em reforma política, o senhor acredita nela? Em que ela deveria consistir, essencialmente? Nesta que está sendo proposta, eu sinceramente não acredito, porque todos os partidos que estão discutindo do PT, passando pelo PMDB, PP, PSDB, né, todos esses partidos estão envolvidos no balcão de negócios que é o Congresso Nacional, que são as instituições todas nesse país, inclusive os governos. Então, por aí, eu não acredito. O que eu acredito é uma profunda mudança vinda das ruas, como nós fizemos em 2013, né, uma mudança de que o povo, né, indignado, com toda razão, né, possa retomar as ruas e a gente poder fazer mudanças mais profundas, né, do que essas que estão sendo propostas aí. O senhor é um crítico, né, das alianças dessas que surgem nesses partidos, né, como o senhor diz da questão do balcão de negócios. O PSOL e o PSTU, eles se uniram numa aliança de esquerda. Por que, vamos dizer assim, dessa vez o PCB, para a gente tem uma série de questões que a gente pode levantar nesse tema, mas o PCB, por que ele não participou?
desta aliança? Lamentamos muito, né? Eles tomaram uma decisão e nós os chamamos para participarem da nossa frente esquerda. Mas foi uma decisão, né? Não podemos, digamos assim, obrigá-los a fazer a frente, mas nós desejaríamos, né, que eles estivessem compondo a nossa frente, né? O que diferencia essa aliança, então, do PSTU e do PSOL das outras? Obviamente, a primeira coisa é que nós não temos compromisso nenhum, né, com essa roubalheira que existe no país, com esse troca-troca que existe no Congresso Nacional, né, porque todos os partidos que estão hoje no governo, em algum governo de estado, de município, a nível nacional, né, e que estão no Congresso Nacional, têm uma ligação, fora o PSTU e o PSOL, né, tem uma ligação com os grandes empresários, né? Eles representam aí os banqueiros, as empreiteiras, o agronegócio, enfim, os latifundiários, né? E nós, do PSTU e do PSOL, representamos o outro lado, né? Os de baixo, os trabalhadores, né? Os jovens, os camponeses, né? Sim. O proletariado brasileiro, a maioria da população, aqueles que não têm nada, né? Nós somos, é uma opção de classe que os nossos partidos têm, de representar esses setores, né? O discurso do PSOL e do PSTU parece muito semelhante, seguindo a mesma linha, né? Eles não seriam a versão, digamos assim, da esquerda do que existe na direita entre PSDB e o DEM, pela esquerda, PSTU e PSOL. O que distingue, na verdade, esses dois partidos? Na verdade, para a gente entender um pouquinho, talvez seja bom contar a história, né, de como se formou o PSTU e o PSOL. O PSTU surgiu começou a surgir em 92, né, com a expulsão de um setor do PT por parte da direção majoritária, porque a Convergência Socialista na época, né, junto conosco, que não fazíamos parte, né, decidimos ir às ruas levar a bandeira do Fora Collor. Vocês lembram, né? O PT vacilou um largo tempo nessa decisão e tomou como um ato de indisciplina desses setores, né, e propôs a expulsão, né? Logo depois, o PT teve que ir se adaptando e fez uma coisa mediada, que não era exatamente o Fora Collor, como uma palavra de ordem, mas era o impeachment, né? Eles mudaram para essa coisa e foram obrigados pela pressão a irem às ruas também, né, porque a gente saiu antes. Sim. Né, e o José Dirceu, no Congresso do PT, operou a expulsão da Convergência Socialista e todos nós que estávamos juntos nisso decidimos sair e fundar o PSTU. Então, já naquele momento, havia uma degeneração do PT, né? O PT já estava se adaptando ao regime, já estava se adaptando a todo o processo eleitoral do Estado, né? Com os cargos que havia obtido, né? Inclusive, naquela época, eu me lembro que o Lula, lamentavelmente, foi para a TV quando o Collor caiu, né? Quando nós derrubamos o Collor nas ruas, o Lula foi propor, porque nós propunhamos a eleição direta, né? Uma nova eleição, ele foi propôs a posse do Itamar, né? Então, as mudanças que estavam se operando no PT já se fizeram sentir naquele momento. E nós decidimos, bom, então vamos construir o PSTU. E aí, em 94, depois de uma série de processos de discussão, né, nós fundamos o PSTU, um profundo debate programático, né, fundamos o PSTU. Acho que é até emblemático, né? Quem dirigiu esse processo de expulsão hoje está na cadeia, né? Que é o José Dirceu, né? Representando o que há de pior, né, dentro do PT. E o PSOL também surgiu mais ou menos da mesma forma, então o senhor acha por isso a convergência? Isso, num outro momento, inclusive. Num outro momento, quando da reforma da Previdência. Né? E o PSTU? Eles foram expulsos, né? Luciana e Heloísa Helena e outros conhecidos, né? O Roberto Robaina, foram expulsos naquele momento ali, também por conta, né, da rebeldia de não aceitar a reforma da Previdência e que foi, inclusive, comprada, né? A reforma da Previdência foi comprada pelo Mensalão. Sim. Professor, vamos, candidato, vamos à redação aqui, porque o Perdigão está lá, tem uma pergunta para a gente de um telespectador. Boa noite, Perdigão. Boa noite, Guilherme. Boa noite, candidato. Quero lembrar aos nossos telespectadores que você pode mandar aí de casa também sua pergunta para o candidato pelo facebook.com/ubratv. Pode nos mandar uma mensagem inbox que a gente vai fazer aqui durante o Conexão RS.
Candidato, a gente tem uma pergunta sobre a redução da maioridade penal, né? Alguns candidatos ao Senado e também a deputado federal têm defendido essa bandeira, essa pauta da redução da maioridade penal como uma alternativa para diminuir os crimes hediondos e também diminuir a criminalidade no país. O senhor acha que essa é uma oportunidade, é uma saída para o Brasil? Eu acho que é um absurdo reduzir a maioridade penal. E os setores, sempre é engraçado, né? Os setores de direita no Brasil, né, e no mundo, né, sempre colocam a culpa na juventude, né, e nos pobres, né, em geral, e buscam tomar essas medidas. Nós achamos que isso não resolve. O que resolve, né, é acabar com a pobreza real no país, né, de maneira profunda, né, porque a criminalidade com certeza leva, né, muitas vezes, um jovem que não tem perspectiva, que mora num bairro popular, né, enfim, em uma condição miserável, muitas vezes entra para o tráfico porque precisa, inclusive, ajudar a sua família, a sustentar a família. E por isso, né, os traficantes, né, cooptam as crianças, os adolescentes, e eles acabam entrando. Mas isso não vai resolver, né, o fato de diminuir a idade, a maioridade penal para 16 anos. Né? O que vai resolver é acabar com o tráfico também, né? Porque os traficantes não estão na vila, né? Eles estão nos salões acarpetados, os chefes do tráfico estão nos salões acarpetados, né, do poder político no Brasil. Então, de fato, é preciso fazer uma profunda reforma urbana, né, um plano de obras públicas que dê moradia popular às pessoas, né, que garanta condições de vida, de infraestrutura, pleno emprego, né, para que todos possam, enfim, reproduzir a sua vida, né, cotidiana, e ter o seu sustento e viver de maneira digna, né, no nosso país. Né? O senhor fala em acabar com o tráfico, né? E no Uruguai o presidente José Mujica conseguiu regulamentar o consumo da maconha. O senhor acha que o Brasil ele pode se espelhar nesse exemplo do Uruguai? Eu acho que sim, porque, na verdade, a legalização, a descriminalização, né, da maconha, eu acho que seria benéfico porque poderia liquidar com o tráfico, né, desse ponto de vista. E a gente encara isso como um problema de saúde pública, né? Porque não é que se incentive que as pessoas usem drogas, né? Pelo contrário, né? Agora, se a pessoa usa, né, ela tem que ter um cuidado, porque sempre tem, digamos assim, os limites, né, físicos que as próprias pessoas têm. Agora, então, a saúde, a gente poderia fazer isso sob controle do Estado, né? Distribuído, né, de maneira ampla para a população que necessitasse. Sempre se fala na questão da maconha como uma porta para as outras drogas mais pesadas. Né? Eu acho que não é. Eu acho que não se trata disso, né, porque o álcool, por exemplo, é uma droga legal, mas é muito mais prejudicial à saúde, né, do que a maconha, por exemplo. Né? Os danos, as pesquisas todas aí, os dados mostram que, né, o alcoolismo causa danos inúmeros à saúde, hipertensão, diabetes, etc. Né? Todo tipo, né, de doenças que podem ser originadas pelo uso excessivo dessa droga. E não se constitui, do meu ponto de vista, a maconha como uma porta de entrada. O álcool, eu acho que o álcool talvez seja a primeira coisa que... É que algumas coisas às vezes rendem muitos impostos, né? E ao mesmo tempo depois acabam significando um gasto triplicado em hospital e etc. e tal, né? É verdade. Na área de saúde. Bom, o senhor defende um governo feito pelos próprios trabalhadores, né, candidato, que rompesse com o sistema atual, rompesse com o pagamento da dívida. O senhor acha que o Brasil, ele está preparado hoje para uma situação dessas? Ou onde ele precisaria trabalhar, vamos dizer assim, né? Sim. Olha, depende de que tipo de preparação, né? Se for do ponto de vista da maturidade econômica, social, etc., histórica, né? Sim. Ou seja, de riquezas suficientes para que sejam distribuídas para todos, isso sem dúvida nenhuma nós já estamos. Né? Há um cálculo de que, de fato, um trabalhador com 2 horas de trabalho diárias, isso é um cálculo otimista, né? Com 2 horas ele paga o seu salário. Sim. O resto fica com o empresário. Né?
Então, são as 6 horas de trabalho ficam com ele. Então, dá para distribuir isso para todo mundo, por que não? Né? Então, desse ponto de vista, né, já estão dadas as condições históricas, eu diria assim, para a gente passar para uma sociedade socialista em que os trabalhadores governem. Né? A outra discussão é que se as condições políticas conjunturais, nesta conjuntura, estariam dadas para a gente fazer isso. Né? Na verdade, o que eu opino é que nós estamos amadurecendo essas condições políticas. Né? Desde a derrubada da ditadura, né, a gente vem acumulando forças, né, depois teve o Fernando Henrique como o ápice de uma contraofensiva do grande capital. Né, a eleição do presidente Lula não foi um avanço? Foi um avanço naquele momento, foi, sem dúvida nenhuma, foi reflexo, inclusive, de todas as lutas dos 20, 30 anos de lutas, inclusive formação da CUT, do PT, das organizações sindicais no campo, na cidade, do Movimento Sem Terra. Foi o momento que culminou. Mas principalmente foi o que culminou mesmo, a que significou esse processo foi 89, justamente quando Lula perdeu. Ali havia um avanço, né, da luta social que poderia conduzir a um acirramento e talvez, né, as classes trabalhadoras pudessem ter tomado o poder naquele momento. Mas hoje nós estamos aí, tem 2013, acho que estamos retomando as lutas, né? Foram 3 milhões, mais de 3 milhões de pessoas que foram às ruas, e eu acho que é possível, sim, no próximo período, a gente avançar no sentido de construir um governo dos trabalhadores no país, que tome as medidas profundas, né, de mudança na estrutura econômico-social do país, de tal maneira que a gente possa garantir, digamos assim, a felicidade geral da nação, né, que a gente garanta acesso a todos os serviços para a maioria da população, para toda a população, né, através de um governo dos trabalhadores. Mas para isso precisa tomar medidas duras, né? Claro. Porque uma transição desse tipo não se faz, né, digamos, de uma hora para outra e tampouco de uma maneira simples, né? É uma coisa complexa, não é tão simples assim. A gente faz um pequeno intervalo agora. Na volta, você que fez pergunta vai poder participar aqui do Conexão. Nesta conversa com o candidato do PSTU ao Senado, Júlio Flores, são diversas ligações e é por isso que a gente vai conversar agora com o Fernando Perdigão, que está lá para nos passar as perguntas. Diga, Perdigão. Bom, Guilherme, é verdade, a gente está tendo muitas ligações. Vou até pedir para o pessoal para fazer suas perguntas também pelo facebook.com/ubratv. Fica mais fácil da gente selecionar aqui as perguntas para o candidato. Bom, candidato, a gente tem 2 perguntas. A primeira é do Luiz Antônio, de Novo Hamburgo. Ele quer saber o que o senhor acha dos programas Bolsa Família, tá? E se não seria melhor realocar esses profissionais no mercado ao invés de manter esses programas sociais. A outra pergunta é do Volmir, de Campo Bom. Ele quer saber se o senhor tem algum projeto em relação ao porte de armas e o que o senhor acha de um pai de família que tem arma de fogo em casa. Diga, candidato. Em primeiro lugar, sobre o Bolsa Família, né? Qual é o significado político para nós? Ele, na verdade, é a migalha que cai do banquete dos banqueiros, promovido pelo governo federal, pelo governo Dilma, né, porque a bolsa banqueira é bem maior, né, são bilhões, só os juros são 900 bilhões, né, de reais, é a bolsa banqueiro, né, que todo ano... E para o Bolsa Família são 20 bilhões. Então, na verdade, o que nós temos aqui é uma grande festa dos banqueiros, né, e as migalhas caem na mesa do trabalhador. Numa entrevista ao Jornal do Comércio, só vou fazer esse parênteses porque ele tem a ver com essa questão. Numa entrevista ao Jornal do Comércio, o senhor chegou a dizer que os programas do governo do PT seriam uma realização mais exitosa, vamos dizer assim, das mesmas políticas do PSDB de Fernando Henrique. Com certeza, porque... Essa seria uma, então? Sim, sem dúvida, porque, veja bem, de fato, digamos, a política neoliberal, né, o favorecimento aos grandes empresários, aos banqueiros, industriais, né, sempre, obviamente, eles retiram dos trabalhadores, né, e o fato do PT ter um enorme prestígio, né, de décadas de luta e de esperanças depositadas durante anos, os torna, digamos, mais eficazes na aplicação desses projetos, né, porque iludem-se as pessoas mais facilmente, né, porque acreditam, né, que, bom, se o Lula saiu, né, da classe trabalhadora, ele não vai aplicar esse negócio para
né, favorecer os banqueiros e em detrimento do nosso povo. Então, de fato, é importante que se ter uma política de emprego para todos, né? Daí a nossa proposta do plano de obras públicas, né, que não pagando essa dívida externa, né, e a interna, que é muito dinheiro, né, se poderia, né, aplicar na saúde, na educação e construir um plano de obras públicas em todo o país que construísse moradias para as pessoas, escolas, né, públicas, né, obras de infraestrutura e saneamento básico para dar condições mínimas de vida às pessoas, né, dignas, né, e com esse dinheiro se poderia fazer um processo todo, né, de que as pessoas pudessem viver muito melhor. Sim. Inclusive, as próprias pessoas beneficiárias, né, digamos, da casa, por exemplo, né, poderia trabalhar, né, ser contratado pelo próprio governo para a frente de trabalho e reduzindo uma parte do desemprego existente no país, né. Eu acho que isso, inclusive, seria uma medida transitória muito importante para tirar o país da miséria. Né? Para a gente responder a questão das armas, o que o senhor acha, então, desta possibilidade do chefe de família ter uma arma? Olha, eu acho que, inclusive no plebiscito, né, que houve, nós fomos contrários ao desarmamento, porque, na verdade, a proibição do desarmamento dá ao Estado e, portanto, ao grande capital, né, a propriedade exclusiva das armas, né? E nós achamos que a população tem o direito, sim, de ter a sua arma em casa. Professor. Você falou em movimento das ruas há pouco, né? E a gente acompanhou toda essa mobilização e a gente percebeu que, por exemplo, o grupo dos Black Blocs, né, especialmente eles atacavam aqueles que eram os chamados, os entendidos como símbolos do capitalismo, que eram as vitrines de bancos, de empresas, etc. Né? E, inclusive, com a morte trágica do Santiago Andrade, etc. Tem todas essas histórias tristes também desse movimento. Né? E a repressão policial sempre foi chamada, né, especialmente pela esquerda, de repressão aos movimentos sociais, etc. Deixar isso aberto, livre, e não seria abrir também uma porta para o caos? Não há necessidade de haver algum tipo de repressão para esse tipo de movimento, para que ele não se acabe exacerbando nas suas ações, depredando propriedades públicas, inclusive museus, como foi visto aqui no Sul? Nós não concordamos com essas atitudes de um setor do movimento social. Né, e era uma discussão nossa interna que nós não participaríamos, não faz parte dos nossos métodos, né, utilizarmos essas questões, né, do mesmo modo que eles. Né. Agora, achamos legítimo o quê? Né, a profunda indignação popular e o direito de manifestá-lo. Né. Nós não faríamos desse jeito, e não fizemos desse jeito. Né. Mas nós achamos que os trabalhadores, o povo está tão indignado que muitas vezes, né, a reação, né, das pessoas foge do controle, né, do movimento. E eu acredito que quanto maior o movimento, mais gente na rua, menos isso vai acontecer. O senhor acha que né? esses grupos... Inclusive a nossa visão é de que havia gente infiltrada da polícia. Era por aí. Então, havia gente da polícia, né, e outros setores, vamos dizer exatamente, assim, a desordem, exatamente, contrários ao movimento, né, favoráveis aos governos em geral, estavam lá também para criar. Né, e um menino indignado lá, né, tendo uma vida miserável, de repente acaba entrando na onda também e isso de certa forma também não acabou também desmobilizando ou desacreditando esse movimento todo? Acho que foi um dos motivos, sim, mas o principal foi a violenta reação do poder instituído, né? Os governos de norte a sul do país, né, inclusive a presidência da República, o governo federal, desencadearam um processo de dureza, né, para atacar firmemente, né, reprimir. Né. Eu mesmo estava nos movimentos, o nosso partido, todos os nossos militantes estavam lá, e vimos a vergonha que foi, né, a reação da Brigada Militar, num dos dias onde teve mais gente na rua. Nós estávamos na Ipiranga, né, ali próximo, na esquina com a João Pessoa, né, e havia um campo de guerra.
bomba de gás lacrimogêneo, né, gás pimenta, pancadaria, né, enfrentamentos, né, com o cacetete, etc. Né, e isso provocado pela própria Brigada Militar, a mando do senhor Tarso Genro. Sim. O que é um absurdo, né? Inclusive, né, depois desses episódios aí, né, eles criaram um processo falso, né, incriminando algo como 8 jovens, inclusive, né, Matheus Gomes, que é nosso militante, que foi um dos líderes desse processo, junto com o Lucas Marostica, do PSOL também. Jovens que estavam liderando o movimento, mas que não participaram em momento algum, né, desses processos que eles atribuíram. Inclusive, a polícia invadiu as suas casas. Né, foram atrás de documentos ou de provas que, obviamente, não encontraram porque não existem. Não existem provas porque eles não estiveram nesse processo. Então, é um absurdo, né, e é lamentável. Eu acho que esse triste papel que o PT tem cumprido nos governos de criminalizar os movimentos, de reprimir os movimentos sociais, quando, lá na origem, o PT estava do outro lado, né, estava do lado de baixo, lutando para mudar o país e melhorar as condições de vida da população. Em algumas situações ali, os black blocs, eles quebraram bancos, eles viraram lixeiras, também quebraram uma loja de motos ali na Ipiranga. Em relação ao patrimônio privado, o senhor acha que essas ações são válidas ou não? É uma ação que os senhores condenam? Não, nós achamos que é preciso as pessoas, nesse momento em que nós estamos da conjuntura, não é desnecessário tomar qualquer medida nesse sentido. É errado, né, tomar medidas desse tipo. Nós não concordamos. Ao ter um partido associado, né, a esse tipo de movimento, com esse teor de violência, etc., isso não é ruim para o partido, para que ele cresça, para que novos adeptos, né, se juntem ao grupo, etc.? Olha, de fato, como nós não compartilhamos dessas atitudes, né, o problema fica com eles, né? Mas o senso comum atribui isso a uma ação. Mas não é. Mas nós vamos estar no movimento, né? Nós temos tranquilidade em relação a isso porque nós não participamos dessas atitudes, não tomamos essas atitudes. Nós temos mais perguntas da Obviamente redação. que eu acho que também as informações, a mídia procura atribuir ao PSTU, ao pessoal, essas coisas de maneira maliciosa, né? Teve vários episódios assim, né? Então muitas vezes induzem a que as pessoas, ou tentam induzir as pessoas a acreditar que o PSTU, o pessoal pensa dessa maneira. Vamos então mais uma vez para a redação conversar com o Perdigão. Perdigão, temos mais perguntas então dos telespectadores, né? Temos sim, Guilherme. Candidato, o Gilberto de São Leopoldo e a Lucimar de Viamão fizeram a mesma pergunta. Eles querem basicamente saber como o senhor vive, né? Qual a sua trajetória de vida e também sua formação acadêmica. E profissional, profissional claro. também. Claro. Não, eu nasci em São Borja, fiquei até o ensino médio, vim para Porto Alegre com 17 anos, trabalhei como bancário, né, depois como professor. Enquanto bancário, bom, eu estudei, me formei, né, em ciências e matemática, né, e atualmente eu faço o bacharelado em física e o mestrado em matemática. Né. Mas um pouquinho mais para trás, né, eu saí da universidade. Na universidade eu participei do movimento estudantil, né, fui dirigente do DCE da PUC, né, depois entrei no Meridional, lutei contra a privatização do Meridional, fui diretor do sindicato, né, do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, e depois, em 2000 eu decidi, digamos assim, mudar de profissão, né, deixar de ser bancário, e fui lecionar. Né, eu já tinha a formação, fiz os concursos públicos. Um homem tão avesso à questão dos bancos, etc. e tal, foi trabalhar num banco. Como é que se explica isso? Como um trabalhador, né? Uma necessidade de sobrevivência, era o que se oferecia na época como uma possibilidade de sustento para poder estudar e
e depois ser professor, que era realmente o meu objetivo, né? Ser cientista, matemático, pesquisador e professor. Recentemente a gente teve o caso da torcedora do Grêmio, então, que teria ofendido o goleiro do Santos. E esse fato, o senhor com certeza soube, tomou repercussão nacional. Por mais que as pessoas não se assumam racistas, esses comportamentos, eles acabam se repetindo nos jogos. O que o senhor acha que é necessário para mudar isso? O que o senhor faria nesse sentido? Na verdade, isso é uma chaga da sociedade capitalista, né? O racismo, a homofobia, né? Os preconceitos contra a mulher, todos eles são, digamos assim, um cimento, né? Um cimento ideológico da nossa sociedade, né? Que, digamos, constrói o edifício capitalista. O edifício capitalista, ele se dá a partir da exploração do trabalho do outro, né? Algumas pessoas que acumulam capital a partir do trabalho do outro. E o central desses preconceitos todos é de que os preconceitos estão a serviço do aumento do lucro, porque o racismo, por exemplo, os negros, né, que são uma boa parte da nossa população, tem um salário menor do que um branco. E se é negro e mulher, pior ainda, os salários mais baixos. E tudo isso, né, serve, né, para, digamos assim, o acúmulo de capital, porque diminui o salário dessas pessoas e, portanto, aumenta a taxa de lucro, né, dos grandes empresários. Então, esse é um elemento que, enquanto houver capitalismo, esses preconceitos existirão, né? Mas a saída, nós precisamos cortar na carne, né, tomar medidas muito duras, né, criminalizar, né, todas essas manifestações, e o racismo já é crime, né? Sim. Só que não se aplica as penas, né? Precisa mais fiscalização ou mais punição? Mais tudo, né? Eu acho que a homofobia precisa ser criminalizada, né? Não é possível, né? Tem o projeto de lei complementar 122, né? Que o governo, inclusive, impediu de votar, né? Não quis votar. Então, essa coisa, né, esse debate ideológico é muito importante. Eu acho que nesse terreno a gente vai desvendando, inclusive, algumas maneiras de mudar a sociedade, né? Eu acho que não é possível a gente viver, né, com uma sociedade tão, enfim, hipócrita, né? Preconceituosa, né? Acho que é preciso debater, inclusive na educação, né? Eu acho que é impossível. Começa bem cedo, eu acho que as escolas, né? Eu como professor da rede municipal e estadual, acho que a gente teria inclusive que usar o kit anti-homofobia nas escolas, né? E discutir mais isso, porque é ali que vai se formando as ideias e os próprios preconceitos, né? Já estão, muitas vezes, a TV, a mídia ensina as crianças em casa, né, de uma maneira errada, né? Inclusive estimulando com as novelas, essas coisas todas, né? Os filmes, enfim. Hoje há um discurso assim institucionalizado, né, de falar muito na questão das minorias, etc. Minorias disso, minorias daquilo, né, que o poder público se ocupe dessas questões, muito justas, por sinal, né? Mas, por outro lado, se reflete assim, e quem está se preocupando com as maiorias? As maiorias, por exemplo, dos desempregados, dos aposentados sem um benefício decente, dos sem saúde, dos sem educação, dos sem esperança. Essa maioria, quem se preocupa com isso? Será que nós não estamos desvirtuando um pouquinho, mudando o foco? Se isso seria no discurso ou isso seria na realidade? Como é que nós podemos conciliar essas duas coisas para não se esquecer também das maiorias? Não focar nosso discurso por um lado apenas? Nós, do PSTU, do PSOL, nos preocupamos com as maiorias, né? Mas não se fala muito também nelas, na verdade, né? Não sei se é uma questão de discurso. Não, de fato isso está no nosso programa. Agora mesmo eu falei dos desempregados, né? Do problema do desemprego, né? Enfim, os aposentados, né? Eu acho que nós do PSTU e do PSOL nos preocupamos bastante, queremos representar esses setores e nos sentimos como tal, né? Porque os que participam do nosso partido são jovens, são trabalhadores, né? São jovens que estão à busca de emprego, que estão aí sem perspectiva de
de mudanças nas suas vidas, né? Obviamente a gente tem um trabalho nas estruturas sociais, né, ou nos locais de trabalho, de estudo, de moradia, né, e esses dramas vividos são vividos pelos nossos próprios militantes, né? E o problema da aposentadoria, por exemplo, é um tema central. Até poderíamos falar um pouquinho sobre a questão do fator previdenciário. O que você pensa acerca disso? Né? Sempre tem um tema candente aqui no programa. Isso. Nós somos contra o fator previdenciário, somos pelo fim do fator. Achamos que é um absurdo uma pessoa que vive a vida inteira trabalhando ganhe uma miséria como aposentadoria e que inclusive vai diminuindo cada vez mais. Tem gente... fase em que ele mais precisa, cada vez mais, né? Exatamente. Remédios, etc. Exatamente. Quanto mais precisa, menos dinheiro tem, né? Tem dados aí de companheiros que têm perdido o seu poder de compra, né? Antes começaram com uma aposentadoria de 5 salários mínimos, hoje estão com 2 salários mínimos. Mas o que tem se falado... Né? E então nós teríamos que indexar, né, a aposentadoria ao salário mínimo, coisa que não é feita... Né? O que tem sido discutido a respeito do fim do fator previdenciário é que isso causaria um rombo maior na Previdência hoje, então que ele não seria extinto, mas sim substituído por uma outra fórmula de cálculo. O senhor acha que há esse rombo na Previdência, há espaço para acabar de vez com o fator previdenciário? Na verdade é que o rombo que existe é que o governo utiliza o dinheiro desvia o dinheiro da Previdência para outras coisas, para pagar banqueiro, ele tem lá suas prioridades, para pagar os financiadores das suas campanhas eleitorais, né? Então, esses benefícios todos, o que isso é uma tragédia, é uma vergonha, né? Aquelas pessoas que construíram o Brasil, né, que usaram a sua força de trabalho durante anos para criar riqueza, para, enfim, ter uma sociedade mais digna, né, hoje sejam abandonados pelos governos, né? E sucessivamente os governos vêm abandonando e querem aprofundar ainda, né? A Dilma evitou de botar em pauta, né? Mas sim, eles têm um projeto de aprofundar ainda a reforma da Previdência, né? Penalizando ainda mais os aposentados do nosso país. Bom, fazemos um intervalo agora ou seguimos meus chefes aí na... Bom, continuamos mais um pouco então, candidato. Voltando àquela questão que a gente tratou lá no início, como é que foi a negociação entre o PSTU e o PSOL, porque não se chegava a um consenso antes, né? Porque em função de algumas divergências que os senhores tinham, o que mudou para cá? Né? Quais eram os problemas e por que não se fez essa aliança antes, por exemplo? Nós tivemos uma em 2006, nós apoiamos a Heloísa Helena, né, para a presidência da República. 2006? Eu talvez tenha enganado a data. Mas enfim, nós fizemos uma aliança com eles lá. Mas, enfim, eu acho que houve um amadurecimento de ambas as partes. Eu acho que nós nos dispomos a fazer uma discussão, sentimos a necessidade, né, que era imperiosa de a gente unir as forças da esquerda para realmente ter uma alternativa que se contrapusesse, né, a esses dois bandos, digamos assim, né, o bando da turma do PSDB e da Dilma, né, lá e aqui por conta de Ana Amélia e Tarso, né, uma alternativa que realmente representasse os trabalhadores, né, e nós divididos, né, de fato nos enfraquecemos durante todo esse processo aí, né, e achamos necessário aprofundar o nosso debate, né, e chegar à conclusão e fechar. Nós queremos, inclusive, gostaríamos que isso tivesse acontecido em todo o país, né, mas não foi possível em todos os estados. Sim. Mas aqui e em outros, né, foi possível a gente fazer, foi muito bom a gente ter conquistado esta aliança que tem um programa de ruptura, né, com o capital e de realmente não estar envolvido nas falcatruas, nas negociatas políticas dos partidos tradicionais, né, e ter um campo que defenda os interesses dos trabalhadores e do povo. Né? Mas o PSTU tem um projeto de governo, obviamente, porque tem até o Zé Maria, coisa e tal. Mas a gente percebe hoje que sem alianças é impossível governar, e a história nossa aqui está farta de exemplos disso, né? Como é que faria, né, o PSTU, caso chegasse ao poder, a presidência da República, que tipo de conciliação, de acertos poderia haver para minimamente se conduzir à governabilidade? Olha, na verdade, a necessidade de aliança nesse momento entre PSTU e PSOL,
aponta para um caminho em que o polo de esquerda vai crescer muito mais, desgastando muito mais os outros setores, né? Então será, digamos, um governo de esquerda, né? Não será um governo que busque aliança com outros setores, porque faz parte dos princípios fundacionais dos nossos partidos, né? E o PSTU não pode se transformar num novo PT? Isso é possível, mas nós já temos uma história que mostra que não, né? Porque quando eles começaram a mudar de lado, né, nós saímos fora e fundamos o PSTU, né? E tem mecanismos internos, porque a gente sabe de toda a pressão existente na sociedade, das superestruturas, dos órgãos de governo, né, do capitalismo em si, e a gente tem mecanismos que combatem essa possibilidade. Por exemplo, o nosso deputado, ou vereador, ou senador, não vai ganhar o salário, né, que ganha de 20 e 30 mil reais, aí que ganha, né, um senador, por exemplo. Vai ganhar o salário de quanto estava trabalhando, na sua profissão de origem. Por exemplo, professor ganha 3 mil, então é 3 mil que tu continua ganhando. Né? O resto vai para um fundo partidário, né, para ajudar o movimento social, né, para ajudar a mobilização do povo, das organizações sociais. Porque para nós, política não é carreira, né, não é carreira. E o mandato é do partido, né, não é da pessoa. Né, e assim se evita os personalismos. Né, então há um controle do partido sobre... Né, e isso faz parte do nosso estatuto. Né. Vamos fazer mais uma pausa, daqui a pouco a gente continua, candidatos. Daqui a pouco a gente continua conversando, então, com o candidato Júlio Flores, do PSTU ao Senado. Nós estamos conversando com o candidato ao Senado pelo PSTU, Júlio Flores, e vamos à redação conversar com o Fernando Perdigão, porque tem mais perguntas dos nossos telespectadores. Diga, Perdigão. É verdade, Guilherme. A gente está recebendo perguntas pelo facebook.com/ubratv, e você aí de casa pode participar, ou então pelo telefone 513477-9105. Candidato, setores do PSOL declararam apoio ao candidato do PT ao Senado, Olívio Dutra. Eles consideram que ele seria a única alternativa socialista com possibilidade de ganhar as eleições ao Senado. Com essa possibilidade, o que o senhor acha desse apoio do PSOL, de algumas alas do PSOL, ao candidato Olívio Dutra, que hoje ele é considerado mais à esquerda, ele é considerado o mais esquerdista do PT, digamos assim? Diga, candidato. São várias questões ao mesmo tempo, né, dentro dessa, né? Não é, Perdigão? São várias, né? Então, a primeira delas é o seguinte: eu encaro isso com muita tranquilidade, né, e naturalidade até, é uma questão objetiva, né, e mesmo porque o pessoal reafirmou que não é uma posição do partido, é uma posição localizada de um setor minoritário dentro do PSOL. As questões de como isso vai se desenvolver dentro do PSOL não me cabe discutir. Acho que cabe ao pessoal tomar as suas medidas, né, e eles já reafirmaram isso, né, de que a candidatura do PSTU-PSOL é Júlio Flores, né, acho que não, 160. Né, então não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. As outras e as medidas que eles vão tomar internamente, enfim, são da alçada do PSOL. Né? Mas isso não gera um dilema também para esse pessoal, para pensar assim, pô, eu deixo de votar no Olívio Dutra, né, a não ser que pensem realmente, acreditem, né, não sei, deve acreditar também que tenha reais chances, né, de ser eleito. Né? Caso contrário, no momento que eu voto, por exemplo, na sua pessoa, eu estaria deixando de dar um voto à esquerda, né, no fundo, né, com reais chances de vencer, e estaria assim elegendo a turma da direita. Isso não gera também um conflito nesse eleitorado, nesse momento? Bom, certamente gera dúvidas em alguns setores, mas de fato o Olívio Dutra tem sido encarado como um esquerdista, né? E eu acho que ele não é mais, infelizmente, né? Porque de fato ele tem contradições e deu declarações criticando certas opções do PT, o próprio mensalão, né, outras questões, né, tipo desmilitarização da polícia militar, que há anos o PT já não defende mais, pelo menos
né, não fez isso no Brasil, né? Mas o Olívio, por exemplo, não critica o piso, o fato de o Tarso ter mentido para a população, dizendo que ia pagar o piso para os educadores, né, e não pagou, né, e o Olívio não disse uma palavra em relação a isso, né. O Olívio não diz uma palavra, né, contra o arroxo salarial, e agora, por exemplo, tem um rombo de 1,3 bilhões na Fundação Banrisul, né. Ele era conselheiro, ou é conselheiro ainda, né, licenciado para concorrer, e o Banrisul, a diretoria do Banrisul, do PT, né, está descontando algo até 30% dos salários dos trabalhadores do Banrisul para cobrir esse rombo, né, enquanto que o governo é que deveria, né, porque o dinheiro está sendo, sei lá, utilizado para outras prioridades, né, enfim, e o Olívio não disse nada em relação a isso, né. Então, o Olívio tem algumas críticas pontuais, e se ele fosse realmente, né, de esquerda, comprometido com os interesses do povo, ele estaria criticando e teria rompido com o PT. Mas não, ele está reafirmando que ele quer que continue o projeto, né, e esse é um projeto, por exemplo, no governo do Estado, tem 11 bilhões de reais que deixam de entrar nos cofres públicos, né, por conta das isenções fiscais. Ou seja, os grandes empresários como GM, Gerdau, etc., e outras tantas aqui da região metropolitana, por exemplo, não pagam imposto. Cada um de nós aqui, todos nós que estamos nessa sala, pagamos imposto. Todo trabalhador, todo povo paga imposto. Os aposentados pagam imposto. Trabalhamos 5 meses por ano para isso, né? E essas empresas que não precisam, porque têm faturamentos muitas vezes superior ao de um país, né, recebem isenções. E o Olívio não diz nada em relação a isso. Ele não critica isso. Mas, né, essa dívida com o governo federal de 3 bilhões, que poderia ser negociado com a Dilma, né, de ficar aqui esses 3 bilhões, por exemplo, para pagar o piso para os educadores, né, o Tarso não negociou isso. Ele fez uma meia boca ali, um arreglo de mudança de índice, não sei o quê, né, e que nem sequer ainda foi à frente, mas a suspensão do pagamento, pegar todos os 3 bi e deixar aqui, né, e o Olívio não diz nada em relação a isso. O senhor acha que esse projeto de mudança de indexador vai ser votado? Olha, duvido, sinceramente, duvido, porque de fato não há interesse em reduzir essa dívida aí, né, mas reduzir não adianta também, né? Porque nós vamos seguir pagando, vai ser, de novo, né, vai seguir por anos rolando, como todos os contratos de dívida que têm sido feitos com o governo federal e com os bancos, né? As dívidas são cada vez maiores. Quanto mais se paga, mais se deve. E é o caso da nossa dívida aqui no Rio Grande do Sul. No início do programa nós conversamos também, né, a respeito, o senhor falou da questão da mudança, vamos dizer assim, na questão eleitoral, né, a mudança, vamos dizer assim, a reforma política. Essa questão do PSOL aqui estar aliado junto com o PSTU não está em nível nacional, e aí o PSOL tem a candidata Luciana Genro para a presidência, o PSTU tem o candidato Zé Maria. O senhor votaria em qual candidato hoje, Luciana Genro ou Zé Maria? Não, Zé Maria. Nós votamos o candidato do nosso partido, né? Porque, de fato, inclusive, contando um pouquinho da história do Zé Maria, ele é um operário metalúrgico, né? Ele começou jovem lá, lutando, junto com o Lula, inclusive. Os dois foram presos juntos, né, na década de 70, né, por causa das greves, das mobilizações operárias, né. Só que o Lula mudou de lado e o Zé Maria se manteve, né, firme nos propósitos, na definição da nossa candidatura. E o Zé Maria é o nosso candidato, um operário reconhecido, um dirigente operário reconhecido em todo o país, pelo movimento social, pelos próprios petistas, cutistas, né, que estão hoje no movimento, e estão em outros lugares, né, estão no poder, muitos deles, né. Uhum. Então, o Zé Maria é um dirigente operário né, que nós reconhecemos e estamos fazendo a campanha. Por quê? Porque nós temos um projeto bem diferente, né, do PT. Né? Nós queremos suspender o pagamento da dívida externa para ter dinheiro e aplicar aqui. Nós queremos estatizar o sistema financeiro, né? Porque não é possível, né, a gente ter um governo dos trabalhadores
e o poder econômico na mão dos bancos. Tem que estar estatizado, né? Um banco único para gerenciar a economia no sentido da maioria da população. Então não é possível fazer uma reforma agrária profunda e radical. Antes da gente passar para as suas considerações, o professor Astomiro faz a última pergunta. Rapidinho, professor. Eu quero fazer uma viagem agora para o exterior, né? Nós estamos um tanto quanto assustados com a questão do Estado Islâmico, né? Que vem devastando as minorias étnicas, minorias religiosas, etc., né? Inclusive, tornou-se moda decapitar jornalistas, etc., né? E outros reféns. E o PSTU, toda a esquerda, de um modo geral, tem um discurso muito forte, né, contra o imperialismo, inclusive com um slogan, né, não aos bombardeios imperialistas, em decorrência dos bombardeios que os Estados Unidos estão fazendo para exatamente acabar com esse movimento do Estado Islâmico. Como é que nós vamos justificar isso? Como é que nós vamos entender essa problemática? Não queremos que os Estados Unidos, o imperialismo, interfira nisso, né? No entanto, o Estado Islâmico está detonando e matando e... De fato, o imperialismo, nós somos contrários ao imperialismo, né, e a sua, digamos assim, escalada militar em todo o Oriente Médio. Isso não é um discurso já um pouco cansado, assim, a questão do imperialismo? O discurso persiste porque o imperialismo continua fazendo. Se ele deixasse de fazer, nós não teríamos mais esse, né? Então, agora nós achamos que o mundo islâmico ali, o Oriente Médio, os povos árabes, né, o norte da África, etc., é uma zona de conflito bastante grande. A Primavera Árabe foi muito interessante, né? Um processo revolucionário muito profundo de mudanças que estão ocorrendo naqueles países. E nós, obviamente, na Síria, por exemplo, rechaçamos o massacre que o Bashar al-Assad vem fazendo, né? Enfim, é um absurdo e estamos do lado do povo, contra o massacre, estamos contra o governo, né? Assim como estivemos em outros lugares, né? Candidato, eu vou ter que lhe interromper porque nós temos os 30 segundos finais para o senhor fazer as suas últimas considerações, então, aqui no Conexão RS. No próximo programa nós vamos falar sobre a faixa de Gaza e etc. Exatamente, exatamente. Não, o Estado de Israel, eu ia falar do Israel agora, né, que é um absurdo, né? Mas, enfim, na verdade é um crime que o Israel está fazendo ali com os palestinos, né? Nós rechaçamos esse absurdo. Mas, enfim, a nossa candidatura, né, está a serviço, como eu disse antes, né, do povo, dos trabalhadores, né, porque com a mudança de lado do PT, os trabalhadores ficaram órfãos de uma representação que verdadeiramente representasse os interesses do povo e não dos grandes capitalistas, como nós estamos acostumados a ver em todos os partidos tradicionais. Então, por isso mesmo, as nossas candidaturas do Roberto Robaina ao governo, né, a minha ao Senado e os nossos candidatos a deputado federal e estadual, como Vera Guasso, Pedro Ruas, né, e Matheus Gomes e Lucas Maróstica, nós somos aqueles que podemos enfrentar os poderosos, porque não temos o rabo preso, né, a essa situação. Os nossos partidos não estão envolvidos com esses partidos e nem queremos estar, né, por isso somos uma alternativa nova, para buscar que a população saia como saímos em 2013, em junho de 2013, com novos junhos para mobilizar e acabar com a roubalheira nesse país e construir verdadeiramente um governo dos trabalhadores. Muito obrigado, candidato Júlio Flores, candidato do PSTU ao Senado. Muito obrigado, professor Astomiro, mais uma vez pela participação. O Conexão RS volta amanhã com o Fernando Perdigão e Luiz Gustavo Beves. A gente fica por aqui. Tchau.